Novamente com vocês, o Radar do Mundo Judaico, falando hoje sobre a população árabe da cidade de Jerusalém. Jerusalém ocupa frequentemente o noticiário, então hoje vamos falar sobre os árabes que lá vivem. O programa de hoje se baseia em entrevista do professor Yitzhak Reiter ao jornal Jerusalem Post. Reiter é professor de islamismo, história e política do Oriente Médio e estudos de Israel. Ele preside o departamento de estudos de Israel no Ashkelon Academic College e leciona também no IDC, o Centro Interdisciplinar de Herzliya, e também leciona no Al-Qassemi College, uma universidade árabe no norte de Israel. É autor de 19 livros e de numerosos artigos acadêmicos. O censo feito pela Jordânia no ano de 1966, portanto pouco antes da Guerra dos 6 Dias, mostrava uma população árabe em Jerusalém de 70 mil pessoas. Hoje são cerca de 380 mil, enquanto outros 120 mil vivem nos bairros sob jurisdição urbana do município de Jerusalém, mas além da cerca de segurança. A esmagadora maioria tem status de residentes, mas não de cidadãos, embora haja uma tendência constante de aumento no pedido de cidadania, especialmente entre os jovens árabes instruídos. É de se lembrar que a maioria não quer ter a cidadania israelense. O imenso afluxo a Jerusalém a partir de 1987, se deu porque, como residentes, eles têm direito a todos os direitos sociais concedidos por Israel, embora não possam participar das eleições para a Knesset. Para poderem votar, têm de se tornar cidadãos. A atração principal são os serviços sociais, que incluem seguro de saúde, o seguro de benefícios nacional, equivalente ao INSS brasileiro, os serviços de educação gratuita, serviços municipais e outros similares. Mas os árabes de Jerusalém não são um grupo homogêneo, são uma sociedade dividida, complexa, num mosaico de pertencimentos que às vezes, inclusive, são hostis um grupo ao outro e disputam influência na sociedade palestina na zona leste da cidade. O professor Reiter, que estuda a sociedade árabe, diz que a maioria dos árabes de Jerusalém entendem que o conflito sobre Jerusalém acabou e que, embora não gostem da realidade, eles já consideram que não há muitas alternativas. Eles já são partes da sociedade israelense. Reiter acrescenta que é por isso que os árabes de Jerusalém, especialmente a geração mais jovem, querem cada vez mais aprender hebraico e se integrar no mercado de trabalho israelense. A juventude árabe, principalmente os mais preparados, vivem em dilema, porque, por um lado, eles não querem viver sob o domínio israelense, mas também não querem viver sob o domínio da autoridade palestina, por causa da corrupção e da violência extrema existente na área da autoridade palestina. Por um lado, eles não desistiram da sua identidade nacional palestina, mas, na prática, querem viver em condições razoáveis, e isto é o que Israel lhes dá. Existem fortes diferenças na sociedade árabe da cidade. Uma distinção é a origem social. Considerando que 50% dos atuais moradores árabes de Jerusalém vieram da região de Hebron, e existe um ressentimento, porque os originários de Jerusalém consideram que eles assumiram e desenvolveram carreiras às custas dos antigos moradores da cidade. Um outro grupo de moradores bastante significativo é formado por árabes israelenses que se mudaram para Jerusalém vindo das aldeias árabes da Galileia. Estes são, em geral, pessoas altamente educadas, mas aos olhos dos árabes locais são percebidos como aqueles que ocupam os bons empregos na cidade às suas custas. Curiosamente, eles não se apresentam como israelenses, mas como árabes do norte, ou seja, por um lado, querem ser vistos como árabes palestinos, mas por outro, já têm a cidadania israelense, o que os coloca numa posição com muito mais chances de conquistar cargos importantes na cidade. A grande divisão, no entanto, é a religiosa, entre cristãos, árabes cristãos e árabes muçulmanos. A comunidade cristã em Jerusalém vem diminuindo seguidamente.
e agora são apenas 13 mil, dos quais 2 mil são membros do establishment cristão, padres, bispos e outras lideranças religiosas. E a questão socioeconômica, como é que fica? Por um lado, temos bairros como Bet Hanina e Shuafat. Aliás, há duas Shuafat. Uma é o acampamento de refugiados, que não é dele que estamos falando, e outra é o bairro de Shuafat. E tanto Bet Hanina como o bairro de Shuafat são habitados tanto por cristãos como por muçulmanos de altíssimo nível socioeconômico, escolas de prestígio, na maioria frequentadas por crianças muçulmanas de alto padrão socioeconômico, enquanto nos bairros ao sul da cidade, como Tzurbacher, Lisson, Ras El Amud, são habitados por árabes de origem rural e tribal e também com menor nível educacional. Também no norte da cidade estão os bairros de Sawiya, que está ao lado de Silwan, Wadi Joz e Sheikh Jarrah, também áreas onde parte da elite econômica se abriga. Mesmo dentro da população muçulmana da cidade, existem diferenças significativas. Os sufis, que é um grupo bastante grande, se identifica com uma abordagem mística do islamismo. Politicamente, os sufis são muito moderados. Por outro lado, estão os salafistas, muito mais extremistas, tanto em termos religiosos como em termos políticos. Além da divisão religiosa, há também as diferentes afiliações nacionalistas. Há os que se identificam com o Hamas, que é bastante forte no leste da cidade, e, é claro, aqueles que se identificam com o Fatah e uma pequena parte que se identifica com a Frente Popular para a Libertação da Palestina. O professor Reiter foi questionado sobre o que é mais preocupante para os moradores da zona leste da cidade e disse que, antes de tudo, a preocupação é com o status da mesquita de Al-Aqsa. Outro aspecto é a dificuldade de conseguir alvarás para a construção. Reiter acrescenta que, logo após essas questões, os atritos quase diários, a falta de empatia por sua situação por parte do establishment israelense também os preocupa. Há também medo de ter suas propriedades tomadas por colono, pois muitos desses árabes não têm certificado de propriedade das residências que ocupam. Israel definiu uma política econômica para a melhoria da parte leste de Jerusalém. Foram 2,5 bilhões de shekel aprovados pelo governo em 2017. E, em breve, terão continuidade com a aprovação de outro programa quinquenal, também com cerca do mesmo valor. Ao estudo de Reiter foi perguntado se os árabes veem como significativo esse afluxo de capital. Ele respondeu: eles dizem que é uma gota no oceano, mas entende que ao investir quantias tão elevadas na parte oriental da cidade, o governo israelense está dizendo bem alto e bem claro que não sairá de Jerusalém Oriental. A conclusão é que eles entendem que, com todos os problemas, mesmo com os atritos com a polícia e conflitos com os colonos, ainda assim a sua liberdade é muito mais ampla sob a autoridade palestina ou sob o governo de Gaza. É interessante notar que uma pesquisa feita por uma entidade islâmica na cidade de Jerusalém revelou que 81% dos árabes lá residentes preferem continuar, no momento, vivendo sob governo israelense do que sob governo da autoridade palestina corrupta. Amigos, nos encontraremos, se Deus quiser, na terça-feira com o Noticiário de Israel e na próxima quinta com o novo Radar do Mundo Judaico. Até lá, meus amigos.